A gente fala tanto de Pix aqui dentro do programa, vira e mexe a gente está brincando, fala de economia, fala do lado financeiro e nós sabemos que 2025 vai chegar. Esta semana tivemos uma notícia sobre a parte de imóveis, o que muda na parte dos imóveis, nas pessoas que pretendem fazer financiamento, conseguir uma grana para ter sua casa própria, tudo que chegaria provavelmente em 2025 está chegando bem antes. Até o Natal está chegando antes. Então a gente tem que ficar precavido sobre tudo. E hoje eu resolvi chamar para o estúdio para conversar o Raimundo Cunha Neto, porque ele é especialista em segurança digital, é um perito em computação e a gente imaginou, você mexe com o Pix aonde? Com o mundo da tecnologia. E a gente quer entender algumas coisas. Nós vamos entender a mudança do Pix. Nós vamos entender o que muda e o que não muda a partir do dia 1º de novembro. A gente sempre imaginaria, vai mudar dia 1º de janeiro, mas dia 1º de novembro tem muita coisa chegando antecipada, muita coisa. E aí nós vamos conversar para entender melhor aqui com o Raimundo Cunha Neto. Raimundo, muito obrigada por você ter aceito esse convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, bom dia, Vanusa, e dizer que assim, é um assunto muito importante, né? Sério, seríssimo. Isso. A população fala, mas desconhece. Verdade. Só sabe passar e receber Pix. Isso. Mas na hora de se informar sobre o assunto, sobre o impacto, principalmente os cuidados que a gente tem que ter com golpes, com fraudes, eu quero dizer para você que está assistindo o nosso programa o seguinte. Quando o Pix chegou, os bancos nos deixaram uma segurança de que você poderia fazer o seu Pix no CPF, no telefone, no e-mail. Muitas pessoas não faziam no e-mail porque achavam muito longo, era mais complicado. Umas foram para o telefone, enfim. Se o banco está dizendo que pode, é porque tem segurança. É a primeira coisa que a gente imagina. Mas e aí? Nós queremos entender melhor, porque hoje está todo mundo muito esperto. Vamos falar de segurança com ele e ele vai dizer para a gente o que impacta no combate, por exemplo, de golpes, de fraudes. Nós queremos entender de tudo. O que muda em termos de valor de transferências e quais são as mudanças que a população tem que ficar atenta? Bem, é importante que você trouxe que realmente assim, o Pix ainda é seguro, tá? Ótimo. Certo? Então, assim, isso é uma questão que a gente é indiscutível, a questão da segurança do Pix. Certo. A questão, assim, as pessoas de má fé utilizam o Pix para aplicação de golpes. E isso ainda é um grande problema para ser resolvido. Por quê? Sim. Porque muitas vezes você é enganado. Enganado como? Às vezes você está pagando alguma coisa, você não prestou atenção que está pagando errado, e aí você pagou para um terceiro. Tá? Então, muitos golpes levam as pessoas a fazerem isso. O que é que acontece? As novas mudanças, elas trazem os valores de o seguinte, eu tenho que pagar, certo, a partir de agora, num telefone novo, tá, que ainda não teve movimentação de conta de Pix, certo? Eu só posso pagar R$200 por transferência, tá? E R$1.000 por dia. Então, isso são apenas para novos dispositivos que ainda não tiveram nenhuma transação, tá? E aí, o que é que isso funciona? As pessoas vão ter que começar, vamos assim, fazer o cadastro para isso. Mas por que isso está acontecendo? Porque é o seguinte, novos dispositivos estão sendo usados para aplicação de golpes. Então, isso vai diminuir essa aplicação de golpes, que as pessoas acessem contas de terceiros, que elas façam transferência da conta de terceiros. Então, isso vai reduzir essas questões para que fique muito mais seguro a partir do dia 1º de novembro. Pronto, então assim, a gente deixa então de uma forma bem leve para o telespectador, para o cliente, que o Pix é sim seguro, que os cuidados que muitas vezes os próprios bancos passam para esses clientes é de que eles fiquem mais seguros ainda, né? Que o Pix fique mais seguro ainda. Então, se muitas vezes evita isso, evita aquilo, é porque justamente o banco quer deixar as pessoas mais cientes de que essa segurança tem que continuar. E aí a gente acabou de falar a respeito dessa questão da segurança, beleza. Como é que fica a mudança no valor de transferência? Vai mudar alguma coisa? Sim, como eu lhe disse, é o seguinte, para pessoas que já têm o hábito de usar o seu dispositivo, para as pessoas que já utilizam normalmente,
certo? Eles podem continuar fazendo suas transações Certo. tranquilo, tá? Apenas, como citei, para novos dispositivos, é que enquanto eles não forem cadastrados dentro dos próprios bancos, tá? Esses dispositivos, eles vão ter essas limitações de R$200 por transferência. Pronto. Mas quem já tem, já está lá, muda também? Não, para as pessoas que já têm o hábito de usar, não muda. Ah, tá. Só vai mudar para quem está chegando agora. Isso. Isso é importante a gente falar, porque tá na boca de todo mundo, no ouvido de todo mundo, que seria para todos. Quem está entrando, quem já tem o Pix, passaria por essa situação também. Então, nesse caso, não. Não, nesse caso não. Nesse caso, só o seguinte, se eu trocar de dispositivo, o banco pode achar que eu estou fazendo um uso dispositivo e aí eu preciso cadastrar, tá? Mas se eu já tenho o meu celular, eu já faço transferências, Aí nada tá, habitual, muda. nada muda, continua da mesma forma. Ok, então. O uso do Pix automático, da mesma forma. Isso. A questão é o seguinte, o Pix automático vai funcionar da mesma forma, Sim. tá? E ele traz uma nova funcionalidade que é o seguinte, a partir de agora eu já faço os cadastros e aí todos os pagamentos vão acontecer naquele dia, o que não acontecia anteriormente. Como é que acontecia antes? Pra gente explicar melhor para quem está em casa. Eu faria o Pix agendado, tá? Sim. Então, o Pix automático é o seguinte, eu posso dizer que o meu aluguel todo mês vai ser descontado aquele valor. Certo. Então, automaticamente vai acontecer um Pix da minha conta para o pagamento do aluguel mensalmente naquela data. Isso, de uma certa forma, ajuda também o cliente, né? Porque às Isso. vezes você fica esquecido e automaticamente já vai estar ali. Isso, você já vai fazer o cadastro automático e aquelas contas que você tem o hábito de pagar naquele período, então elas já vão ser debitadas da sua conta através do Pix, que antigamente a gente faria transferências ou débito automático, então isso passa a ser usado por Pix, ajudando até as pessoas para que assim não sejam cobradas taxas a mais. Pronto. Agora, nesse caso aí, a pessoa, para esse Pix automático acontecer, ela vai ter que permitir. Assim como as demais formas de permissão, né? Isso, ela vai ter que fazer esse registro lá e aí a partir daquilo é que vai acontecer as transferências automáticas. Podemos ficar tranquilos relacionados a esses impactos aí na segurança digital? Porque todo mundo fica com muita preocupação. As pessoas, elas acreditam, mas sempre desconfiando. Bem, existem umas questões, assim, que a gente precisa entender assim. Sim. É melhor que eu tenha a segurança do cidadão, né? Por que eu falo melhor que eu tenha a segurança do cidadão? É assim, em primeiro lugar, assim, sempre que você for cadastrar um Pix, o ideal é que você cadastre um e-mail em vez de seu CPF. Sim. Tá? Eu tenho o Pix no meu CPF, mas só aquelas transações onde eu faço com a minha família. Tá? Mas para externamente eu tenho um outro Pix, que é um e-mail, onde eu passo para as pessoas. Por quê? Meu CPF é muito mais fácil as quadrilhas pegarem o meu CPF e descobrir todos os meus dados. O meu e-mail, isso já torna uma situação bem mais difícil. Tá? Outra coisa, que assim, nas novas mudanças que vão acontecer, assim, todas as contas, os bancos agora, de 6 em 6 meses, vão fazer uma verificação nas contas bancárias. Tá? Por quê? Para saber se dentro da sua conta está tendo transações de Pix que são consideradas ilegais, que é o que as quadrilhas utilizam. Então, quando a gente fala em segurança, assim, o Banco Central, juntamente com os outros bancos, eles têm discutido muito sobre essas questões e tudo isso faz parte já dessas discussões para que a gente consiga aprimorar e aumentar a segurança. Por exemplo, se você quiser cadastrar o seu Pix e você quiser mudar o seu Pix, vai mudar alguma coisa a partir do dia 1º? Por exemplo, eu tenho, digamos que eu tenho o número do meu telefone. E aí, no dia 1º, eu vou lá e mudo para colocar no e-mail. Eu vou ter problema? Não. Você não vai Fica ter de nenhum boa. problema. Isso. Não vai mudar nada. Nada, porque assim, a sua conta Pix, ela vai estar registrada naquele aparelho. Certo. Então, para o banco, todas as transações vão partir daquele dispositivo. Então, já tem ali a questão da segurança. Isso não vai mudar se eu quiser sair do meu número de telefone ou do meu CPF para colocar o meu e-mail. Pronto. Agora, a gente está sabendo que nessas mudanças aí, o Banco Central quer desenvolver o Pix por aproximação. Isso é verdade? Isso, já existem essas discussões, tá? Já existem essas discussões. Isso não é preocupante, não?
É como eu falei, assim, a ideia é que ele traz as situações, mas assim... Facilita, mas também é problema. Isso, mas também isso pode acontecer problemas, tá? Então, assim, já existem essas discussões, mas existe também a preocupação, né? Então, os bancos realmente têm trazido os pós e contras dessas situações, porque a ideia é facilitar para a população, mas às vezes, quando a gente facilita, a gente também traz outras situações de insegurança, certo? Que não é por esse ponto que o banco quer ir. Tanto é que a gente está vendo, todas essas mudanças foram questões de segurança mesmo. Na verdade, nessa mudança não quer dizer que já de imediato ele já vai trazer essa questão da aproximação. Ainda está sendo analisado. Isso, ainda está sendo ainda analisado. Vai ser um processo que a gente já não recebe de imediato, ainda vai ser analisado. Porque eles vão ver os prós e os contras, porque eu acho que é um pouquinho mais complicado. Isso. A ideia é justamente essa mesmo, de fazer essa análise, de verificar. Tanto é que, assim, estão sendo discutidas outras situações, tá? Porque se a gente for pensar, vamos assim, o que é que as pessoas fazem? Às vezes é uma falta de atenção que gera um problema. Certo? Que gera um problema de eu pagar numa conta errada, de eu estar pagando para terceiro. Lembrando também que, assim, existe um mecanismo de devolução especial desenvolvido pelo Banco Central, onde o seu banco, se você caiu num golpe de Pix, você pode solicitar ao seu banco para que ele bloqueie aquela transferência, por exemplo. Até em quanto tempo, por exemplo? Não, a ideia é o seguinte, o problema é que as quadrilhas elas estão tão organizadas que quando você transfere o Pix errado para um golpe, eles já transferem para outra conta, porque se o dinheiro estiver na conta deles e você fizer a denúncia, o dinheiro é automaticamente bloqueado. Em 7 dias é o tempo que o banco leva para fazer a análise e caso ele detecte que você caiu num golpe, ele devolve seu dinheiro. Agora sim, quando você fala assim, não deixa de ser um golpe, mesmo que ela transfira para outra conta. Pode ser rápido, mas aquela pessoa é um problema. Porque se esse dinheiro foi para aquela conta e ele foi transferido para outra pessoa, é um problema para essa pessoa que transferiu. Como é que você transfere uma coisa que não é sua? Isso. É justamente assim, o que as quadrilhas estão tentando proporcionar, né? Que é o que a gente chama de engenharia social. Eu tento fazer com que você caia nesse golpe. Sim. Tá? E aí o seguinte, por isso que o banco vai criar aquele critério de cada 6 meses as contas vão ser analisadas. E eu acredito que logo vai acontecer o seguinte, se você tem X denúncia para aquela conta já cai logo ali para uma análise logo. Com certo? certeza. Nesse momento não, nesse momento a ideia das regras é que a cada 6 meses todas as contas, tá, elas passem por uma análise para ver se tem alguma irregularidade. Caso tenha, aquela conta vai ser bloqueada. Muito bom. E aí fica esse alerta para quem está assistindo o nosso programa de segurança. Você já deu algumas dicas aí. Uma delas foi essa de é interessante a pessoa ter o e-mail, né, no lugar do próprio CPF. Utilização do CPF provavelmente só com as pessoas da família, pessoas íntimas suas. Pelo menos você vai saber para quem você está entregando o seu CPF. E essa outra parte da segurança também que você passou para a gente, tem outras dicas que a gente poderia dar para quem está assistindo o programa? Bem, assim, eu sempre tenho o hábito de, ao fazer um pagamento, tá, de Pix, as pessoas dizem assim, olha, meu Pix é esse, é meu número de telefone, a pessoa digita. Sempre que aparecer o nome, você ter a curiosidade de perguntar, é essa pessoa? Tá? Porque às vezes você digitou o número errado e você transfere para terceiro. Tomar muito cuidado, assim, os próprios comerciantes, eles botam QR Code, tomar cuidado se aquele QR Code ele está correto. Daquela empresa mesmo, daquela pessoa, né? Isso, porque já aconteceu casos de chegar colar um outro QR Code ali em cima, tá? E aí as pessoas começaram a fazer transferência para o lugar errado. E aí, assim, sempre que você for fazer uma compra e for pagar via Pix, às vezes você está comprando numa empresa e o Pix está levando para um terceiro, que é uma outra pessoa e não uma empresa. Então você acaba caindo nesse golpe. Então, a partir do momento que eu for fazer uma transferência, sempre tenha curiosidade. Estou pagando para a pessoa correta? Printar é algo seguro? Por exemplo, às vezes você fica na dúvida ou de repente é uma prova que você tem de que você mandou o dinheiro? Bem, assim, muitas vezes é a única forma de a gente conseguir uma prova, apesar de hoje os juízes não aceitarem um print. Mas o print é necessário. Se você mandou um Pix para uma pessoa e amanhã ou depois ela possa alegar que você não mandou, isso é uma segurança que você tem.
Isso. É a única segurança que você tem digital. Isso. Até mesmo porque é o seguinte, ó, naquele print eu vou ter outras informações, como o código da transferência. E, na verdade, isso é uma forma de rastreamento. Tá? Porque o Pix ele tem muito essa vantagem de que, como ele é rastreável, certo? Você consegue saber para onde ele saiu. Tá? Então, assim, isso é que possibilita a gente uma segurança maior. Pois é, você sabe por que eu falo assim? Porque às vezes você faz um pagamento e depois a pessoa, principalmente nos aplicativos, e a pessoa pode dizer muito bem que não fez aquela viagem, ou que não recebeu aquele dinheiro, e isso muitas vezes só tem como você provar se você verdadeiramente tiver a certeza de que você fez, que você mandou. Ou às vezes acontece de você pagar em dinheiro e a pessoa dizer que não recebeu. Então, muitas vezes se faz necessário alguns cuidados, né? Então, a gente chama a atenção da população para ficar esperta a cada instante. Porque é algo sério. Lidar com dinheiro não é brincadeira. Sim, sim. Né? Mas assim, entre o print e você tirar o comprovante, é muito melhor o comprovante. O comprovante, tá certo então. Bom, eu quero agradecer pela sua presença. Faltou alguma informação que a gente ainda possa falar sobre o Pix? Não, eu acho que é mais a seguinte, só uma dica bem importante, que eu já até falei brevemente assim. Caiu num golpe, tá? Faça o boletim de ocorrência, certo? E aí ative dentro do seu banco o mecanismo de devolução especial. Mas isso tem que ser feito em curto prazo, tá? Porque aí você pode até conseguir receber seu dinheiro de volta. Mas é muito importante a gente fazer o boletim de ocorrência para que essas quadrilhas sejam investigadas e em algum momento elas parem de atuar. Eu sei que a gente não está tratando desse assunto, mas ele me causa uma certa curiosidade. Tem muita gente falando, a gente ainda vai tocar nesse assunto. E provavelmente a gente aqui é dono de mandar pautas para outros lugares, mas me chamou a atenção. Como você é um profissional da área, né, um profissional que mexe com essa parte digital e computação, o que você fala do Drex? Né, que é essa moeda que está chegando aí, virtual brasileira. Bem, assim, ela traz um conjunto de fatores que também possibilitam a questão da segurança, né? Que eles querem trabalhar com blockchain. Então, isso cria um livro de registro. Claro que popularmente, é o que a gente poderia dizer que é um livro de registro de contador, tá? Aquele contador tradicional. Só que isso vai acontecer de maneira digital por computadores. E aí, o que é que vai acontecer? É um dinheiro, é uma moeda? Isso. Vai ser o nosso novo real, só que é um real digital, tá? Então, você vai ter uma moeda digital, onde você não vai ter ela em papel. Certo? Então, assim, você vai fazer... Já estão praticamente fazendo isso, né? Quase tirando o dinheiro das nossas mãos. Isso, com o Pix é quase isso. E o Drex vai ser a mesma coisa. Só que com uma diferença. No caso do Drex, ele vai vir com imposto? A ideia que pode acontecer, justamente, pode vir com imposto. Agora, assim, ó, vamos lá, vou fazer um comparativo do que a gente vive no dia a dia. O Bitcoins, né? Quando você fala em Bitcoins. Pronto, o Drex vai ser o Bitcoins, só que de maneira legalizada. E aí vai ser a nossa moeda nacional. Tá? Então, assim, em vez de eu ter um Bitcoins onde eu não tenho, onde eu não sei onde está, com quem está, apesar de ele ser possível ser rastreado, certo? Eu vou ter o Drex, vai ser a moeda legalizada, onde eu tenho normas, onde pode acontecer ter imposto, certo? Assim, ou seja, vai ser a nossa verdade, moeda. o Drex foi só... O Pix foi só a preparação para o Drex. Né? Foi a preparação para o Drex. O Pix ele chegou para você entender como vai funcionar. Daqui um dia a gente não vai ter dinheiro em mão, de papel, para estar fazendo nenhum trabalho. E de uma certa forma o Drex é uma forma mais direta do próprio imposto de renda e até mesmo os bancos saberem o que você tem e o que você não tem. Se você está ganhando ou não está ganhando. É mais ou menos isso. Também, né? Também. Não precisa nem ninguém adivinhar, tá na cara. É uma forma mais direta de dizer, você não quer dizer o que você está ganhando? Pois eu vou te mostrar o que você está ganhando. É mais ou menos mais ou menos isso, né? Na verdade, é uma forma mais direta da gente entender como o dinheiro vai circular, porque tudo está indo para a era digital. A gente só espera, né, que o homem verdadeiramente saiba fazer isso de uma forma que não venha trazer danos para a população. Porque a gente sabe que tudo que fica na mão do homem, por mais que seja tecnologia, é feito por poucos. É verdade, é justamente. E aí a gente tem que ficar atento mesmo, porque tem muita coisa dando certo no mundo da tecnologia, mas tem muita coisa virando bagunça. E aí isso é preocupante, porque você passa a não ser dono do seu próprio negócio. As pessoas começam a comandar
um pouco do que você tem. Isso, com certeza. Né? Essa é a preocupação. Essa é a preocupação. E, gente, sinceramente, eu confio depois de Deus. Mas, olha, eu quero agradecer de verdade por estar aqui. Falamos sobre esse assunto e, obviamente, acredito que o Drex, realmente, para não assustar tanto a população, venha depois de janeiro. Tá vindo esses alertas todos agora para que a gente fique atento. Eu quero agradecer pela presença do Raimundo Cunha Neto, que é especialista em segurança digital e perito em computação forense, que veio hoje nos dar essas dicas sobre as mudanças no Pix e que é para melhor. A gente agradece. Quem quiser entrar em contato com você, quiser tirar mais dúvidas... Tá. Pode ser pelo meu Instagram, né? Neto Cunha, THE.